Com a esperança de viajar pelo mundo e conhecer lugares incríveis, a dupla de amigas estava feliz e empolgada com essa oportunidade. No entanto, com o passar do tempo, elas começaram a enfrentar os desafios da profissão. A difícil adaptação ao fuso horário, a rotina exaustiva de viagens e os horários irregulares, que provocavam perturbações no sono, e começaram a pesar. Além disso, a dificuldade de lidar com o público tornou o trabalho ainda mais desgastante. Esses fatores levaram as jovens a desistirem de seguir na carreira de comissária de bordo. Em busca de uma nova direção, Lucy e Louise tiveram outra ideia: viajar para outro país, explorar um lugar desconhecido e recomeçar. Sabendo que precisariam se sustentar, decidiram procurar um destino onde fosse possível encontrar empregos temporários. A irmã mais velha de Louise sugeriu Tóquio, no Japão, compartilhando sua experiência na cidade. Ela descreveu Tóquio como um lugar movimentado, seguro e com muitas oportunidades para quem buscava trabalhos temporários. Empolgadas, Lucy e Louise começaram a pesquisar sobre o Japão. Descobriram que trabalhar em pubs e boates poderia ser uma maneira rápida de ganhar dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Com essa perspectiva, elas comunicaram suas famílias e deram início aos preparativos para a viagem. Conseguiram um visto de turista que lhes permitia permanecer no país por até 90 dias. E foi assim que, em maio de 2000, Lucy e Louise embarcaram rumo ao Japão, com os corações cheios de expectativa e planos para um futuro melhor. Em vez de ficar em um hotel, Lucy e Louise se acomodaram em um hostel. Esse tipo de hospedagem, mais acessível financeiramente, oferece quartos compartilhados e ambientes comuns, ideal para viajantes com orçamento limitado. Não demorou para que conseguissem empregos como hosts em um bar-cassino local frequentado por homens ricos. Hosts são responsáveis por recepcionar os clientes, fornecer informações e esclarecer dúvidas. No entanto, nesse bar específico, as garotas tinham uma função adicional: passar as noites sentadas nas mesas dos clientes, dando atenção e conversando e incentivando-os a consumir mais bebidas. Por isso, ganhavam entre 50 e 60 dólares por hora. Lucy rapidamente se destacou no trabalho. Seus cabelos loiros e olhos azuis chamavam a atenção, tornando-a uma das mais requisitadas. Além do salário, ela recebia gorjetas generosas de clientes encantados com a sua presença. Embora as hosts utilizassem certa dose de sensualidade para atrair e entreter os clientes, não havia envolvimento sexual. As interações começavam e terminavam dentro do bar. Ainda assim, não era incomum que os homens embriagados fizessem propostas ou oferecessem grandes quantias para que as garotas passassem a noite com eles. Não está claro se Lucy e Louise aceitaram essas ofertas, mas cerca de um mês depois já estavam desgastadas pelo trabalho. Lidar diariamente com homens embriagados insistentes não era o que esperavam. Decidiram então juntar mais algum dinheiro antes de deixar o Japão em busca de um novo destino. Foi quando Lucy recebeu uma proposta irrecusável: trabalhar em uma nova casa noturna chamada Casa Blanca, localizada no distrito de Roppongi, em Tóquio. A oferta parecia promissora, apesar de algumas condições que causaram hesitação. Lucy aceitou o novo emprego, determinada a quitar suas dívidas. Entre as condições do trabalho estava a realização de encontros fora da casa noturna, onde ela atuaria como acompanhante. Os clientes pagariam por sua companhia e a tratariam como uma convidada especial. No dia 1º de julho de 2000, Lucy recebe um convite para ser acompanhante em um desses encontros. Lucy foi surpreendida pelo tratamento cordial e pelos presentes generosos do cliente. Encantada com a experiência, ela ligou para sua amiga Louise por volta das 19 horas após o encontro, dizendo que tudo tinha corrido bem e que voltaria em até 1 hora. No entanto, Lucy nunca chegou ao seu destino. Louise estranhou a demora de sua amiga em voltar para casa. No dia seguinte, ainda sem notícias, ela recebeu uma ligação de um homem que se identificou como Akira Takagi. Ele afirmou que Lucy havia se juntado a uma seita e que, para participar do treinamento, precisaria se ausentar por tempo indeterminado e não teria mais contato com amigos e familiares. A história pareceu suspeita para Louise, que decidiu procurar a polícia. No entanto, ao entrar em contato com as autoridades locais, foi orientada a esperar mais algumas horas antes de registrar um boletim de desaparecimento. Quando retornou, no dia 4 de julho, os policiais ainda se recusaram a investigar. Ao explicar que ela e Lucy estavam no Japão temporariamente, trabalhando como hosts, Louise recebeu uma resposta inesperada.
Os policiais sugeriram que Lucy poderia ter viajado para Taiwan ou Filipinas com algum cliente para fugir de suas dívidas, afirmando que esse tipo de situação era comum. Sem aceitar essa explicação, Louise percebeu que não conseguiria ajuda das autoridades locais e decidiu entrar em contato com a família de Lucy. Diante da gravidade da situação, sua irmã Sophie e seu pai Tim viajaram para o Japão em 12 de julho, determinados a encontrar Lucy e obter respostas. Com recursos financeiros, Tim fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele visitou bares, espalhou cartazes com fotos de Lucy, pressionou a polícia para investigar o caso e exigiu que verificassem câmeras de segurança. Mas os esforços iniciais não trouxeram resultados. Decidida a ampliar a busca, Tim recorreu a uma nova estratégia: a mídia. Ele entrou em contato com jornais e programas de TV e deu uma entrevista que pareceu uma coletiva de imprensa junto de Sophie denunciando o desaparecimento da filha e que, apesar da versão inicial da polícia de que Lucy teria fugido para evitar dívidas, Tim refutou essa alegação e afirmou que acreditava que algo sério havia acontecido com ela. A exposição do caso gerou uma repercussão imediata na imprensa, com críticas à isenção da polícia. O desaparecimento de uma imigrante em Tóquio tornou-se manchete, forçando as autoridades a finalmente iniciar uma investigação. Ainda assim, Tim não parou. Ele conseguiu se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Robin Cook, que estava em Tóquio na época. Robin, sensibilizado pela história, ofereceu ajuda e fez um apelo público aos moradores para fornecerem pistas sobre Lucy Blackman. Tim foi além, conduzindo sua própria investigação paralela. Ele divulgou um número de telefone para denúncias anônimas e ofereceu recompensas em troca de informações que levassem ao paradeiro de sua filha. A busca ganhou ainda mais força quando Tim conseguiu falar com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que estava em Tóquio para uma reunião no G8. Após ouvir o relato, Tony Blair discutiu o caso diretamente com o primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori. Esse encontro resultou em uma ordem direta para as delegacias de Tóquio. Todos os recursos disponíveis, incluindo o apoio da inteligência japonesa, deveriam ser mobilizados para encontrar Lucy. A repercussão internacional do caso tornou-se inevitável. O responsável pelo caso foi o superintendente Akira Mitsuzane, e os investigadores do caso começaram a interrogar outras garotas que trabalhavam como hosts para tentar obter pistas sobre o desaparecimento de Lucy. No entanto, a maioria delas era formada por imigrantes e algumas estavam com o visto vencido. Com medo de serem deportadas, muitas se recusavam a colaborar, o que dificultava o avanço das investigações. No dia 1º de agosto, os investigadores receberam uma carta misteriosa. Nela, o remetente se identificava como Lucy Blackman, afirmando que estava onde queria estar e pedindo que parassem de procurá-la. A mensagem parecia apoiar a teoria da seita, mas foi rapidamente descartada pela polícia como falsa após uma análise mais detalhada. O caso continuava sem grandes avanços, até que, em 23 de agosto, algo inesperado aconteceu. Um frequentador da boate onde Lucy trabalhava, que já havia sido interrogado anteriormente, foi encontrado morto. O detalhe mais intrigante era que ele segurava um cartaz com a foto de Lucy. Após uma análise minuciosa, os investigadores concluíram que o homem havia sido assassinado e que a foto fora colocada em suas mãos com uma tentativa de incriminá-lo e encerrar o caso rapidamente. Enquanto isso, novas denúncias surgiram e várias teorias começaram a circular. Uma das mais perturbadoras sugeria que Lucy havia sido vendida para uma organização de tráfego humano e levada para Hong Kong, onde estaria sob controle de um homem muito rico.